CBD News de hoje eu converso com o doutor em Direito e atual controlador do município de Belo Horizonte e presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, Leonardo Ferraz. Obrigada, Leonardo, por vir aqui no estúdio. Eu que agradeço, Thaís. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, principalmente porque o IDCP trata de dois temas muito caros para mim e para o controle, que é a ideia de cidadania, porque efetivamente acredito que o fator de legitimação das ações estatais passa pela atuação incisiva do cidadão. Então, para mim é uma satisfação, e a ideia de transparência, porque exatamente a transparência se afigura como um instrumento que permite o aperfeiçoamento do controle social na medida em que a sociedade, os cidadãos podem ter contato direto com os atos do poder público e, a partir daí, exercer de forma capilarizada, porque o controle social tem esse papel, não é isso? O controle dos atos de gestão. Então, eu estou muito feliz e muito à vontade de poder estar aqui com vocês nesta data. Ótimo, então vamos começar esclarecendo algumas coisas. Qual é a diferença, Leonardo, de controle interno e auditoria interna? Na verdade, na perspectiva conceitual, o controle interno é mais amplo do que a ideia simplesmente de auditoria. O Brasil hoje trabalha com o que a gente chama tecnicamente de ciclo completo do controle. Então a gente pega desde a apuração, a gente pega a correção, a gente pega a prevenção e a gente pega o monitoramento. Então a gente fecha o ciclo de controle. Portanto, no Brasil hoje, a ideia é que o controle interno ele possa ser construído a partir da ideia de macrofunções. E a auditoria é apenas uma dessas macrofunções que integram esse padrão multifacetado que o controle interno no Brasil hoje adquire. Aqui no programa nós temos sempre uma preocupação muito grande em não pegar somente as perguntas, mas em aprofundar no sentido filosófico, porque a gente acha que é isso que constrói a sociedade. Você acha, na sua opinião, que hoje existem formas excessivas de controle e pouca efetividade? Olha, na verdade, isso é importante, a sua pergunta, ela é bastante pertinente. É ideal que a gente entenda que o controle não tem apenas uma face ou não pode ser visto apenas sobre uma ótica. O controle não pode ser um fim em si mesmo. Essa é uma coisa muito importante. É preciso ir além, é preciso dar um passo além. Então, portanto, eu vou exemplificar. O Brasil hoje trabalha muito a questão do combate à corrupção. Está aí, né, bastante visível, que tem uma aderência social e na mídia muito grande, mas o combate à corrupção não pode ser um fim em si mesmo. Eu te pergunto, eu recupero R$ 1 trilhão da corrupção. Como eu vou gastar esse dinheiro? Será que eu vou aplicar adequadamente nas políticas públicas? Será que eu vou melhorar os índices de educação, o índice de desenvolvimento humano? Será que eu vou melhorar a questão da saúde, ou a questão da mobilidade urbana, ou das nossas estradas? Não sei se vocês sabiam, mas o que a gente perde com desperdício e má gestão e ineficiência supera as perdas da corrupção. Então, essa é uma visão que às vezes as pessoas precisam de ter. Precisamos combater a corrupção, precisamos ter uma postura não leniente com aqueles que dilapidam o patrimônio público, mas, acima de tudo, precisamos ter capacidade, precisamos ter competência para conseguir viabilizar o princípio da eficiência. A gente precisa ser eficiente. Não adianta apenas combater a corrupção e não saber o que fazer com o dinheiro. Esse é um ponto muito importante, e aí a gente pode trabalhar o controle sobre uma outra face, sobre uma outra perspectiva. Eu ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas a sua resposta me trouxe isso. E nós conversávamos há pouco sobre o objetivo intrínseco. Você acha que dentro dessa resposta o problema é que, na verdade, os gestores estão preocupados com a atividade fim e não com a atividade meio? Olha, essas dicotomias platônicas, né, real, ideal, concreto, abstrato, elas, na verdade, se você trabalha uma perspectiva da hermenêutica filosófica, teoria e prática, né, a gente gosta muito de falar isso,
elas perdem um pouco de sentido na medida que eu tenho teoria na prática e prática na teoria. Eu tenho concreto no abstrato e abstrato no concreto. Portanto, é muito difícil você dissociar o fim do meio. Na verdade, há uma intrínseca correlação entre meios e fins, né? Então, na verdade, por exemplo, essa lógica de que os fins justificam os meios a qualquer custo é uma lógica que particularmente eu não adiro, não concordo, porque na verdade a ideia da legitimidade dos fins perpassa por meios adequados, por meios construídos de forma principalmente dialógica para atingimento desses fins. Sim. E aí, insistindo nesse ponto de justamente objetivo intrínseco, a gente percebe que as ideias elas são boas, as políticas são boas, inclusive a própria Constituição é uma Constituição muito bem escrita. Leonardo, como nós, sociedade, precisamos despertar para que as nossas ações não fiquem puramente na promessa. Mas, na verdade, aquilo que eu falo, né? Primeiro, tudo isso é um processo. Eu sempre falo isso, essas frases, a democracia nunca é um chegar a, é sempre um caminhar para. Então, esse é um processo dialético, na verdade, né? O que a gente tem que fazer, basicamente, né, e aí que a importância que eu coloquei no início da cidadania ativa, do controle social, é que num estado em que a gente perde fundamentos de validade transcendentais, como por exemplo a religião, que durante muito tempo fundamentou as ações estatais, né, a gente ainda algumas pessoas têm esse viés, mas se você trabalha a perspectiva de uma laicidade, né, de um estado racionalizado, a ideia é que a gente busque ações legítimas. Legitimidade, essa é uma palavra fundamental. Então não basta a ideia de uma autoridade dissociada de uma legitimidade. Então imposições à força, por exemplo, não tem mais sentido numa sociedade que se diz democrática. Por isso, e aqui o Habermas trabalha isso muito bem, o papel da sociedade é fundamental como fator de legitimação, por exemplo, das políticas públicas, né, das ações estatais, dos programas de governo. Então é fundamental esse engajamento da sociedade para que ela seja exatamente o grande motor desse Estado legitimado. E como que a gente faz isso? Bom, temos várias formas. A ideia, né, da difusão do conhecimento, que eu acho que o conhecimento é o patrimônio mais perene que nós temos. Então, é a ideia da gente comunicar, é a ideia da gente difundir, é a ideia da gente trazer a sociedade para perto dos órgãos institucionais, porque, na verdade, a sociedade sozinha também ela não consegue atingir essas finalidades. Então, esse é um ponto fundamental. E aí mas é o isso é um controle processo. social. A ideia do controle social. O controle social ele deve ser algo constantemente buscado pelos dirigentes, né? O controle social ele é um controle que assegura essa legitimidade da ação estatal. E nós temos que fomentar isso cada vez mais. Por isso que dentre as macrofunções do controle interno, por exemplo, está a macrofunção da ouvidoria. Todo mundo pode perguntar, mas por que a ouvidoria está inserida nesse modelo de macrofunções no controle interno? Porque a ouvidoria é exatamente o receptáculo dessas demandas da sociedade. Ela é nosso elo com o cidadão. Então, se a gente tem uma ouvidoria fortalecida, e no município de Belo Horizonte nós temos vários trabalhos, como por exemplo a ouvidoria itinerante, né, que vez e outra ela está em pontos distintos da cidade. Para quê? Exatamente para aproximar do cidadão, para que a gente possa, a partir desse contato mais próximo, o cidadão então trazer ao poder público as suas demandas, as suas necessidades, e a partir daí a gente poder não só conceber, mas também corrigir e monitorar as políticas públicas e programas de governo. Esse programa, inclusive, da ouvidoria itinerante é algo realmente eficaz, porque sai, né, do campo das ideias e vai para a efetividade. Exato. Como a gente pode fazer com que as pessoas percebam a necessidade de iniciativas como essas? Porque hoje, o que nós percebemos enquanto sociedade é porque realmente fica no campo da ideia e da promessa. E isso é uma ação efetiva. Sim. Como mudar a consciência do gestor com relação
Olha, primeira ideia, né? Hoje a gente trabalha num mundo fluido, vamos chamar assim, um mundo em que as ideias transitam com muita facilidade, né? A gente fala de um mundo desencaixado. Então a ideia, por exemplo, da presença física, enfim, ela é substituída, por exemplo, pelas redes sociais, por outros meios de comunicação. Então eu acho assim, qualquer iniciativa que a gente consiga aproximar da sociedade, por exemplo, né? A gente pode fazer uma controladoria na rua, que é exatamente tentar sensibilizar a população sobre qual trabalho a controladoria faz, de que forma ela pode participar, a gente difundir isso nos eventos que a gente participa de muitos eventos, a gente pode fazer isso por meio, né, dos nossos sites, por meio do Twitter, por meio de outros, né, Instagram, enfim, a gente usar essa gama de recursos tecnológicos que a gente tem hoje sem perder o corpo a corpo. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente manter essa relação olho no olho, muitas vezes se perde nesse mundo virtual em que estamos inseridos, mas tudo isso forma um conjunto de ações que aproximam o cidadão e legitimam a ação estatal. E aí, sendo imparcial, nós falamos aqui de sociedade, mas eu imagino também que o papel de um controlador não é fácil, porque ele tem que ser a ponte entre o gestor e a sociedade, né? O caminho ali que previne também possíveis riscos dentro de uma gestão, mas acolhendo as demandas que chegam até ele. Conte um pouco sobre essa experiência. Na verdade, a gente já de alguma forma já abordou isso aqui anteriormente. A ideia é de que o controle agregue valor à gestão. Esse é um ponto fundamental. Principalmente o controle interno, que está inserido na estrutura de poder. Então, a gente tem uma condição de ter uma visão geral do município, a gente tem condição de entender o funcionamento da máquina estatal e, a partir daí, ser um indutor de boas práticas. A gente pode contribuir para aperfeiçoar a governança por meio, por exemplo, de programas de integridade, por meio do estabelecimento de marcos regulatórios adequados. A gente pode ter uma atividade de consultoria ao gestor, para que, né, isso é um ponto importante, controle não se confunde com gestão, há uma segregação de funções, mas o controle pode servir, né, como aquele que dá uma segurança no processo de tomada de decisões pelo gestor. Então há várias formas de atuação, como eu disse, a atuação do controle é multifacetada e multinível, então a gente tem uma gama de atuação muito grande, não só na parte repressiva, a gente tem a corregedoria vinculada ao controle, ou seja, aqueles servidores que eventualmente cometam ilícitos funcionais são devidamente, esses ilícitos são apurados e pode haver punição. A gente trabalha também com a punição das empresas que por acaso praticaram atos de corrupção contra o município. Enfim, a gente tem tanto esse lado repressivo, mas também temos esse lado de ser aí, vamos dizer, o grande guardião do gestor para que ele possa efetivamente adotar as melhores práticas quando a gente fala em gestão pública. Para finalizarmos, historicamente, nós vivemos tempos de muito trabalho, né? As pessoas cada vez mais no mundo líquido trabalham, e a própria tecnologia faz isso conosco atualmente. Você tem às vezes a sensação que é muito trabalho e que se o gestor, a pessoa que está à frente de um órgão sério como uma controladoria, não for sobrecarregada, ela não possa assim de fato conseguir ser reconhecida como alguém que está fazendo algo sério e efetivo? E o que você pensa sobre isso? Olha, Thaís, eu acho que a gente precisa trabalhar sobre a perspectiva da eficiência. Esse é o primeiro ponto. E para que a gente possa atingir o desiderato constitucional, é preciso que a gente estruture nossos processos internos. Talvez essa ideia de que a gente trabalha muito e é pouco visível tem correlação também com uma ausência de uma estruturação adequada dos processos internos de trabalho. E esse ponto, por exemplo, a auditoria, ela pode ser fundamental, até internamente. E isso a gente faz o dever de casa também, para poder replicar para os demais órgãos da administração municipal. É uma ideia de que, se a gente conseguir estruturar o trabalho adequadamente, definir de forma clara, ter noção dos nossos objetivos,
das nossas estratégias, das nossas capacidades, dos nossos riscos, né? Porque eu preciso saber aquilo que pode, de alguma forma, impactar no atendimento do meu objetivo. A partir daí, eu posso fazer um desenho estruturado desse processo de trabalho, protocolos, enfim. E a partir daí, a gente conseguir, estruturando o trabalho, fazer as entregas que a sociedade precisa. Esse é um ponto fundamental. Agora, volto a repetir, isso é um processo. Né? Não é algo, por exemplo, do dia para a noite. Então, por exemplo, a gente tem um programa de integridade. A gente está fazendo o dever de casa, fazendo um programa de integridade dentro da controladoria e, paralelamente, replicando esse modelo para os demais órgãos e entidades da administração. Então, a gente está trabalhando aí, né, vamos dizer, em duas vias, para que a gente possa efetivamente ter esse papel, né, esse papel de consultoria, de consultor que o controle interno tem, que é fundamental. E aí, e mais, né, mas um ponto interessante, eu estive recentemente em Rondônia, e um dos palestrantes lá, na sua palestra, fez uma enquete online lá com o pessoal, né, e perguntou assim, fale um órgão, uma instituição que vem à mente, que cumpre seu papel. Aí estava lá MP, outros colocaram TCU, outros colocaram CGU. Aí, assim, foram os que foram mais lembrados lá na hora. Aí ele falou, tá vendo, gente? A gente está com uma inversão de valores. O órgão de controle, quanto menos ele aparecer, melhor. A gente, então, tem que ter esse papel da retaguarda. E não de ser o protagonista. Quem é o protagonista é quem executa a política pública diretamente. Então ele falou, olha, eu queria aqui que, por exemplo, todo mundo falasse, olha, minha Secretaria de Saúde é ótima, me traz uma ideia de algo que funciona, minha Secretaria da Educação, minha Secretaria de Obras ou de Política Urbana, enfim. Então a gente precisa exatamente fortalecer o controle para que o controle possa sair de cena e deixar efetivamente quem tem o papel operacional e de estratégico de desenvolver o país, isso que a gente precisa de uma agenda positiva, acho que o Brasil precisa muito disso. Então, na verdade, a gente estruturando esses processos, né, entendendo nossos riscos, atuando para mitigar os riscos, a gente pode, então, sair um pouco de cena e deixar quem tem que brilhar, efetivamente brilhar. Tomara que seja possível que consigamos. Né? Somos seres de esperança, nós acreditamos nisso. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens, Thaís. Muito obrigado. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.